Sei lá, irmãos, que eu vez que a saudade. Oh, que bem gostoso, irmãos. Oh, que época boa, né? Época. O cigarro. Parece que qualquer logo, qualquer coisa. Uma época de muita alegria, irmão. Uma época que a gente viu o Senhor operar. Ali a pena com o que nós passávamos, irmão. Vimos que nós passávamos necessidade, irmãos. Família, o Senhor tirou incluiu a nossa casa, a morte passou na nossa casa, levou alguém que nos amava muito. Colocou câncer, irmãos. Uma pessoa que servia a Deus e acabou perdendo as forças, parando no caminho, ficando numa situação difícil, mas o Senhor, irmãos, foi aquele que tirou ela daquela situação, ora o nome do Senhor, e colocou um câncer, irmãos. Muito que sofremos ali junto. Quando o Senhor recolheu ela, irmãos, o Senhor fez uma obra muito grande na nossa casa, através de uma grande dor que nós passamos. O Senhor fez uma grande obra, irmãos. E muita saudade daquela época da mocidade. Na época, irmãos, que nós estávamos orando em casa, alguém já ligava para nós, tinha uma necessidade, irmãos. Tinha uma servinha de Deus. Ligou para nós, irmãos, com a menina de 5 anos, acaba sentindo uma dor muito grande na cabeça, mas era fora do normal, irmãos, que levava para o médico e ninguém sabia o que fazer. É que a menina gritava a noite inteira, irmãos. Aquele dia ligou ali, pedindo, irmãos, para que nós, o que nós podíamos fazer, irmãos. Era tarde da noite. E nós fomos, irmãos, ali nos ponhamos na comunhão, irmão. Chamei minha mãe, chamei meu irmão. E o que nós podíamos fazer é orar, irmão. E nós orávamos ali, nós orávamos. Era sempre assim, irmãos. Nós ficava, era de madrugada, já era quase meia-noite, eu ligava para nós, irmão. E nós tínhamos prazer, uma alegria, irmão. Assim, uma pessoa que, irmãos, sem capacidade nenhuma, sem estrutura nenhuma. Irmãos, nós sempre fomos pessoas que não tivemos condições nenhuma materialmente. Sempre percebi isso, por mais que faltava muito do material, mas eu lembro que o espiritual, irmãos, nunca faltou na nossa casa. Alimento espiritual. Era chamada a casa de oração. Eu tinha prazer, irmão, de receber alguém, de saber que minha casa era a casa de oração. E aquele dia nós começamos a orar. Começamos a clamar, irmão, glória ao Senhor. Eu, irmãos, nós era novo, eu não tinha muita sabedoria assim, irmãos. Não tinha muita. Nós era meio empolgante, falando assim. Eu não sabia como. Nós começava a orar e clamar a noite inteira. Irmãos, às vezes até passava um pouco ali, começava em alta voz clamar. E Deus tomava nós, irmãos, ali soltávamos mesmo o dom de Deus. Irmãos, quando nós percebemos a servinha de Deus, na minha 5 anos, irmãos, estava manifestando, o Senhor tinha selado aquela promessa. E aquela dor desapareceu na hora, mas, irmãos, quando aquela irmã falou pra mim, que eu vi a minha manifestando, pra mim ela já era selada, sabe? Deus veio e falou pra mim, Deus veio selar a minha de 5 anos, uma alegria muito grande que tomou meu coração, irmãos. Uma alegria muito grande. Um dia, irmãos, tava eu na minha casa, de repente, eu sempre ficava com o telefone, irmãos, que tinha muitos companheiros, muitos moravam longe, mas ali, irmãos, sempre mantinha contato. O servidor não podia vir em casa, mas quando não podia vir, ligava pra nós, orava com nós ali. Até por telefone Deus fazia a obra, irmãos. Deus faz obra que através de tudo, através da internet, através de uma mensagem, irmão, glória. O Senhor faz obra. E abriu, o rapaz ligou pra mim e falou, filho, irmão, ora por mim aí. Porque você sabe o jeito que meus pais eram. Meus pais, principalmente minha mãe, ela quer. Esse irmão se chamava irmão Renato. Ele falou, olha por mim, você sabe o jeito que meus pais são. E meus pais, principalmente minha mãe, ela quer que eu case com quem ela quer, mas não é bem assim. As coisas eu não sinto de casar com quem ela quer. Uma pessoa aí conhecida há muito tempo da família. Mas eu não sinto nada por ela. Ora Deus, filho, para que Deus prepare alguém para mim, para que Deus mostre para mim, prepare, nem que seja uma visão. Irmãos, eu falei, tá, filho, nós vamos orar. Pode deixar, Renato, eu vou orar assim. Quando eu falei isso, irmãos, Deus começou a pulsar meu coração ali. Olha, filho, posso te falar uma coisa, perguntar um negócio pra você? Ele falou, filho, pode. Ele,
Por mais que a condição dele era, irmão, santo Deus, ele tinha, vamos falar, mas ele tinha uma boa condição de vida. E nós, por ser uma pessoa simples, e ele nos tratar tão bem, eu via que, rapaz, ele tinha amor, aquele servo de Deus. E tinha uma condição muito boa na vida, mas não era uma pessoa, irmão, que humilhava o povo. O Senhor exaltou aquela família ali, aquele servo de Deus, aquele moço, irmão Renato, era muito humilde. E ali, irmãos, eu falei, olha, filho, posso te perguntar uma coisa? Ele com, irmãos, uma simplicidade. Pode, filho. Nós nasceu, irmão, lá em Campina, mas nós lá em Curitiba, lá para aquelas bandas lá, nós criados, bem dizer, uma cidade no interior do Paraná. E nós fala meio estranho assim, irmão, nunca nós infelizmente vivemos de um mundo, uma situação, então nós de caipirão meio, falando uma gira meio estranha, mas o Senhor tá nos libertando aos poucos. E eu falei, fi, posso perguntar um negócio pra você? Ele com toda a simplicidade, pode. Se o Senhor te revelar uma pessoa, ela pode estar na situação que for, mas o Senhor revelar que vai ser com a esposa, você vai aceitar. E ele, irmãos, na hora ligou um glória e falou amém. Eu falei, olha, filho, você é louco, amém. Você é louco, amém. Você sabe que as coisas de Deus não é brincadeira. Ele falou, safe, não importa a situação nem onde esteja, eu quero que o Senhor me prepare e me revela quem é minha esposa. E ali, irmãos, saudei ele, falei, olha, filho, então você falou a mente e coração, então se prepara, vai fazer uma obra, mas vai ter tropeço, e já aviso, o adversário vai se levantar, porque muitos não vão te entender. E ali ele selou com amém, falou amém, creio de alma. E ali, irmãos, nos saudamos, passou seus tempos, irmãos, ele estava dormindo. O Senhor revelou para ele um endereço. Não era bem um endereço, não era o nome de uma rua, nada disso. No começo, mostrou um lugar para ele, o nome de uma cidade. Que seja o Senhor. E ele foi, irmão, exatamente aquele nome que ele viu na cabeça dele ali, irmãos. Não apareceu aquele nome ali. Ele não teve dúvidas e falou com o pai dele. O pai dele, irmãos, servo de Deus, cooperador. Não que eu seja uma missão do Senhor, que deu aula há muitos anos no interior do Paraná, depois foi para Sorocaba. Irmãos, falou com o pai dele ficou meio assim, mas por ser cooperador, ele, né, teve medo assim de que fosse a vontade de Deus, mas ele ficou meio indeciso, né, irmãos, mas ele mesmo assim pegou e foi com o filho dele. Quando chegou naquela cidade, o pai falou, então meu filho, agora onde nós vai? E ali, irmãos, e ele começou a clamar a Deus, falou, pai, eu não estava doido, o Senhor me revelou o nome dessa cidade, mas onde nós entramos, meu filho? E ali, irmãos, ele começou a clamar e clamar e clamar, glória, e ele viu, irmãos, começou a sentir algo que falava para ele entrar em certa rua, e ele pediu pro pai dele, irmãos, o pai dele também ficou meio indeciso, mas mesmo assim começou a clamar a Deus também, ficou com o filho ali, irmãos. E foi clamando, e eles foi andando. Com o carro foi entrando, onde o filho dele falava, olha pai, 5 dias entrando nessa rua, eles foram entrando. Cada vez foi descendo mais, numas baixadas, num lugar muito pobre. Aquele, irmãos, eles tinham, onde ia entrando ali, um lugar muito pobre, foi entrando em meio de sítio, e o pai dele continuou clamando a Deus. E não achava casa aí, falou, pai, até que chegou uma hora que só tinha estrada de chão e não tinha mais casa, irmãos. E ele falou, pai, mas Deus mostrou pra mim que era pra nós entrar aqui e continuar indo, vamos andando. O pai não achava mais casa, e passava gente, pessoas de cavalo, e pedia informação, tem mais casa aí pra frente? Alguns falavam não, olha, tem mais muitos quilômetros. E os irmãos ali, irmãos, continuaram clamando e foram entrando. Focaram meio, o pai dele ficou até meio indeciso, irmãos, mas continuou clamando a Deus, ficou meio indeciso. E o filho deles, o nosso irmão Renato, continuou clamando a Deus com toda a fé, irmão, não perdeu a fé em momento algum, porque tem vez que o adversário começa, o Deus quer operar, irmão, o adversário que atrapalha, começa a colocar dúvida na nossa mente. E por isso que nós temos, irmãos, que persistir, glória. E ele persistiu, irmãos, até que continuou e acabou vendo 2 casas muito longe, uma de um lado e outra de outro. E ele falou, então, filho, essas 2 casas,
Ele começou a clamar a Deus, falou: pai, eu sinto que aquela amiga nessa rua que vão descer ali, que eu venho naquela casinha que eu senti. O Senhor olhando pra ela. E aí eles desceram, irmão. Chegaram num portãozinho muito humilde, irmãos, uma chácara. Tinha apenas um portãozinho de madeira na frente, uma casa de madeira e baqueiro palma. Saiu lá uma irmã, irmãos, que não poderia ser nunca mais na idade, pelo que eles falaram, mas às vezes é uma pessoa assim, sofrida, uma serva de Deus, com 50 anos, irmãos, mas aparentava mais pelo sofrimento, uma pessoa muito sofrida, saiu ali, pessoa com os olhos tristes. Quando saiu ali, irmãos, a serva de Deus falou: olha, eu senti a sua cooperadora, contou, a mãe já falou que eu feliz, eu entra, meus irmãos, uma pessoa muito humilde, foram entrando os dois. E ele perguntou: serva de Deus, a irmã mora sozinha? O irmão Renato, meu irmão, na expectativa ali, clamando a Deus. E ela falou: como assim? Quem mais alguém que mora com a irmã? Ah, sim, irmão. Quem sim? Quem? Minha filha. Ah, irmão, tem uma irmã que é uma filha? Quem? Tinha mais um filho, irmãos, mas ele já faleceu com 12 anos. Eu tenho só mais uma filha. Então chama ela pra nós. Minha irmã fechou a cara e ficou meio triste. Irmãos, vem aqui, eu vou te levar. Ela está aqui no quarto. Quando chegou no quarto, irmãos, viu a situação. Nosso irmão, pai do irmão Renato. O Renato já ficou meio triste também, mas continuou camarada Deus. E o nosso irmão: olha, filha, essa aqui é a filha da serva de Deus. Uma moça, irmãos, numa situação crítica na cama. Seca. Sou curioso, irmãos. A serva de Deus ali citou que era paralítica, suas pernas, irmãos, como eu falei o Senhor. Ela estava paralítica ali, falou que fazia mais ou menos uns 5 anos, 6 anos. E ali, irmãos, o irmão Renato ficou meio triste, só que ele continuou clamando a Deus, porque ele lembrou o que Deus falou pra ele. Os irmãos conversaram ali, e o nosso irmão, servo de Deus, nosso irmão Carlos, ele não queria, irmãos. Sabemos que não podemos citar nomes, mas vamos falar os nomes. Fica mais claro pros irmãos aqui. Nosso irmão Carlos falou: irmã, poderia deixar a chácara da irmã e ir com nós, colocar com nós para São Paulo, porque nós precisamos de uma parte que Deus mandou. E ali, irmão, a serva de Deus, a humildade: ô irmão, eu nunca viajei, irmão. Não, a viagem não é tão longe, mas nós vamos para São Paulo. A serva de Deus: São Paulo, irmão, eu tenho um desejo de conhecer São Paulo. E foram, irmão. A serva de Deus ali arrumou suas coisinhas, ajeitou, ela penteou os cabelos da filha dela. E a serva de Deus chorava ali, irmãos, porque ela sentia muitas dores, até na hora de levantar. Tudo era um sacrifício, irmãos. A coluna dela, numa parte pra cima, era muita dor na cabeça, e da cintura pra baixo ela não sentia mais nada. Glória ao Senhor. E ali, irmãos, foram pra São Paulo, congregaram. Ela ficou feliz, contente, nunca tinha visto uma igreja tão linda. Ela falava que onde ela morava, ela só congregava onde? Ali, um sítio perto, aonde tinha como ela aí, que nem podia ir direto, ela ficava meses sem congregar. Não tinha como levar sua filha de cadeira de roda, era muito longe a igreja. Ela já ficou contente. Quando chegou, irmãos, na casa do servo de Deus, o irmão Carlos, cooperador, veio a mãe do nosso irmão Renato. E o irmão Renato foi e falou: olha, mãe, tem uma serva de Deus que eu te apresentar, apresentou ali, a irmã quer que tratou mais ou menos a serva de Deus, a mãe do nosso irmão Renato. O irmão Renato contou pra ela o que Deus, contou pra mãe dele o que Deus havia lhe mostrado, o que Deus havia usado do vaso para pregar. A serva de Deus, irmão, já ficou nervosa, até eu levei nome, irmão. Santo assim. Desde profetinha, falso atento, falso profeta, muita coisa, irmãos. A serva de Deus ficou abatida ali, ela falou: não, isso não tem cabimento, isso não tem nada a ver isso. É coisa da sua cabeça, tira isso da sua cabeça. O servo de Deus insistiu e falou: não, mas ela vai ficar aqui uns dias. Eu vou buscar a palavra. Vai hospegar esses dois aqui na minha casa. Falou: mãe, por que isso? Ela ficou meio ali, com vergonha, né? Tinha que dar exemplo pro seu filho. Mas não gostou nem um pouco da ideia.
Me ligou pedindo oração, irmãos. Eu fiquei muito atribulado. Porque sinceramente, irmãos, o peso de pegar algo é muito, irmãos. Custa caro. E quando alguém vem e fala aquilo ali, irmãos, minha fé não abalou, irmãos. Eu consegui clamar a Deus, mas eu fiquei, irmão, provável. Nós ficamos, irmão. Nós não somos nada, né? Somos apenas seres humanos, e seres humanos erram. E nós tememos muito quando Deus dá algo tão forte assim, irmão, para que nós passe para alguém. E ali fui orar a Deus, irmãos. Um dia, irmãos, passou ali, acho que quase uma semana, pelo que o Senhor de Deus me contou, se não me engano, uma semana. Irmãos, eles estavam todos em casa, tinham ido no culto de jovens no domingo, ele havia buscado a palavra. E no domingo eles estavam todos em casa, ele, sua mãe, seu pai, o São Carlos, a servinha de Deus, o interior do Paraná, junto com Sofia, a moça, que era paralítica. E os dois jovens estavam conversando, o moço Renato e a moça, a servinha de Deus. Amém, irmãos. Eles conversavam, contavam obras, ele contava a obra que ela havia ouvido, não toca fita, irmãos, no radinho, que ela às vezes ouvia umas obras, ela começou a contar ali, que ela ouviu, e só viu, escutou, e ele também começou a contar muita obra para ela, coisas que Deus havia fazido. Começou a falar, que é um lugar gostoso para congregar, assim, serve de Deus assim, e vamos levar, você vai gostar. E de repente, irmãos, santo é o Senhor, um olhou para o outro, e do nada ele disse que viu um desejo, né, de beijar aquela moça, mas ele ficou com vergonha, meio indeciso ali, não sabia se realmente ficou com medo de respeitar a serva de Deus ficou com vergonha, mas ele foi, irmãos, pediu aquela licença, educação. Bem-aventurada quem, irmão, sabe tratar a serva de Deus, quem sabe tratar a moça, a namorada, a futura esposa, não fala nem namorada, irmãos, a futura esposa. Você gosta de namorar, e aí com o adversário entra, irmãos. E ele veio com educação, irmãos. E ali ela com timidez e vergonha, mas ela aceitou. E ele, com toda educação, deu um beijo na serva de Deus. Quando ele deu aquele beijo, irmãos, não sabemos, eu não sei porque eu não estava na pele dele, só ele passava o que ele sentiu, mas ele me conta que sentiu uma virtude muito grande, algo muito grande, ele sentiu. Oh, em nome santo do Senhor. E algo, irmãos, que nem eu sabia, ele me contou. Que eu sempre percebi que ele usava camiseta social, mas nunca regaçava nem as mangas. Ele me contou que tinha câncer de pele e tinha vergonha, irmãos. Principalmente sua mãe, ele nem tanto, mas sua mãe mandava ele não mostrar que nos braços dele ele tinha câncer de pele. Nem eu sabia disso, irmãos. Ele me contou depois. E quando ele beijou a serva de Deus, ele saiu correndo. Sentiu uma vergonha muito grande. Diz que sentiu umas dores nos braços muito grandes. Quando ele chegou, foi pro quarto dele correndo, a serva de Deus ali se assustou. Pensou que ele não desceu, será que ele não gostou do beijo? Será que... O que aconteceu? Ele ficou indeciso ali, mas não entendeu nada. Ele saiu correndo. E contando ele, irmãos, quem correndo entrou direto pro quarto. Ele sentiu uma dor muito grande no braço, tirou a camisa. Meio assustado, sem saber o que estava acontecendo. Ele disse, santo é o Senhor, eu queria sentir com ele o que ele sentiu. Que ele sentiu uma virtude muito grande quando ele foi olhar nos braços deles, irmãos. Glória ao Senhor. A sua pele estava como uma pele de neném. Aleluia. E ali, irmão, servinha de Deus assustada, ele não sabia o que fazer, que ela não podia levantar porque era paralítica. E quando ela viu que ele levantou e saiu correndo pro quarto, ela ficou assustada ali. E sem, irmãos, ela percebeu, ela não percebeu, ela conta, ela não percebeu mesmo, de jeito nenhum.
Ela levantou, irmão. Glória, o Senhor correu atrás do servo de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. E ali, irmão, sua mãe viu aquele movimento. Não acreditou, o servo de Deus saiu do quarto. Deixou a camisa meio correndo ali, foi chamando sua mãe, gritando: olha, mãe, preciso te mostrar uma coisa, corre aqui, mãe. Quando ele chamou mãe, ele olhou nos corredores de sua casa. Vindo correndo a servinha de Deus. Ele não acreditou naquilo, irmãos. E correu, abraçou a serva de Deus. E com aquele abraço, o Senhor selou os dois com a promessa do Espírito Santo. Passou aquilo muito lindo. Serva de Deus, nosso irmão Carlos, todos sentaram juntos. Serva de Deus acabou aceitando, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aconteceu uns problemas lá com a serva de Deus no começo, ainda não queria, mas Deus fez alarmar um movimento, vamos encurtar um pouco, fez um movimento lá e a serva de Deus acabou aceitando ali. E os dois começaram a namorar, já marcaram a data do casamento. Deus fez um reboliço muito grande, exaltou muito grandemente os dois, aquela servinha de Deus. Glória ao nome do Senhor. Casaram, irmão. Aleluia. Agora me ligaram esses tempos me contando que voltaram pro interior, foram morar, Deus mandou os dois pro interior do Paraná. Glória ao nome do Senhor. Deus fez essa obra, irmãos. A Deus nada é impossível. Quem sou eu para conseguir a mocidade, mas igual que você estava falando com o nosso irmão Tiago, falando com você por irmão dele, quem sou eu, irmão? Inexperiente de tudo ainda, mas eu falo, irmão, com toda certeza, a mocidade quem que dá valor das coisas de Deus e aproveita o máximo possível. Porque são tempos que nunca mais voltam e que um dia nós vamos se arrepender, irmão, de não ter aproveitado de ter orado, de buscar e ter visto milagre. Muitas das vezes, irmão, constituímos uma família e começa a vir a guerra, nossas forças começam a se acabar. Peço muita oração. Só Deus sabe a situação que nós estamos, irmão. Pra mim contar uma obra, irmãos, se alguém falasse pra mim, irmão, conta uma obra, eu já saía com na casa do servo de Deus, aquela uma irmandade, eu já ia contando obra, irmãos. Isso hoje, irmãos, eu confesso pra vocês, pra falar, irmãos. Muitas vezes alguém olha e fala: mas tá tudo bem, não, irmão, só Deus sabe a nossa situação, nossa condição. Se não for Deus a nossa vida, ela não suporta, irmão. Se não for Deus, tá comigo hoje, amanhã, eu não sei o meu dia de amanhã. Então por isso que eu peço muita oração, que é só Deus a nossa vida, irmãos. Para o Senhor, todos, irmãos, para todos mesmo, que orem muito, lembrem esse servinho de Deus. Mas o servo de Deus não falou o nome. Talvez os irmãos se reúnem, nós oramos, incentivo da parte de Deus de irmãos de gravar, para que algum tempo nós possamos relembrar disso, desse dia de hoje, que muito Deus nos abençoe nessa oração, com esses cânticos, o que de o violão, o servo de Deus na comunhão, nosso irmão Tiago, nosso irmão Felipe. Glória ao nome do Senhor. Mas eu peço que pra mim contar um testemunho, contar uma obra, irmão, uma coisa tão maravilhosa, é tão difícil, irmãos. Esses tempos, às vezes vou na igreja, meu irmão me salva no meio da rua, quando tô no meio da rua, às vezes irmão me passa despercebido, a cabeça tá longe, irmão. Preciso de muita oração. Mas agradecemos de Deus pela humildade que recebi que nós aqui, né? Servo de Deus muito humilde, muito amoroso. Por isso que falamos, irmãos, o amor de muitos está esfriando, mas ainda tem amor nessa obra. Quem sabe por quê? Porque essa obra, quanto mais muitos falam: mas tal ancião fez isso, tal cooperador, tal servo de Deus, aquele usado por Deus pecou, tal irmão aconteceu isso, tal irmão caiu, tal irmão passou para outra seita, foi para outra igreja. Irmãos, o tal servo de Deus adulterou, e falam tantos e comentam como se fosse algo bom que estivesse acontecendo. E quanto mais falam que essa obra, muitos acusam que a obra de Deus já se misturou com coisas que não dá nem pra se falar, irmão, nem é lícito falar. Nem é lícito falar isso. Mas quanto mais falam e
divulgam em vários lugares, aqui na internet, tento difamar a obra de Deus, como um servo de Deus lá no ministério, compete com um erro. Até a mídia tem prazer de mostrar. Mas quanto mais tudo isso acontece para difamar a obra de Deus, mais forte essa obra. Que seja o Senhor, amém. Mas também que oro pelo meu companheiro, irmãos. Esses tempos que você escolheu o Pai do servo de Deus. E ora, irmãos, ora que vamos orar pelo outro, vamos orar um pelo outro. Essa obra tem que ser unida, irmandade que busca o Senhor na oração, irmãos. Quanto mais o povo de Deus se unir, quanto mais o povo buscar, quanto mais a mocidade buscar se reunir em uma casa e vai na outra e busca dia de domingo, acabou que o jovem vai orar, irmãos. Não fica em casa, não, vai buscar, pega a mocidade, se junta com a mocidade, os irmãos se juntam com a irmandade, vai buscar, vai na casa fazer visita, irmão. Vamos buscar cada vez mais. Vamos, povo de Deus, se unir. Por mais que o adversário queira destruir essa obra, mas se o povo de Deus se unir, a mocidade se unir, não vai ter demônio que vai derrubar essa obra. Não vai ter nada, irmão. Não vai ter demônio que vai derrubar a obra da tua localidade, da tua região. Se nós se unirmos, mas o povo de Deus precisa se unir. O adversário está se levantando contra muitos lugares onde a obra de Deus está crescendo, progredindo. O adversário está irritado, ele está furioso, irmão. Está enchendo os dentes. Vamos todo mundo juntar numa só fé, numa só comunhão e vamos orar, irmão. Vamos buscar, vamos pisar no inimigo. Bendito seja o Senhor.